Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre validação de formulários utilizando o Blazor. Eu vou te mostrar em detalhes como funcionam os formulários no Blazor, o que é o Edit Context, o que são os Data Annotations e como que a gente pode validar os formulários da forma mais simples possível. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito no nosso trabalho mesmo. Agora bora lá, dar um mergulho na parte de formulários no Blazor. Perfeito, então pessoal, movendo aqui para o desktop, tem uma aplicação vazia aqui, com Blazor criada. Pode pegar aqui dentro de Components, Pages, o Home, pode fazer tudo aqui dentro mesmo, nesse exemplo, não precisa criar uma página separada, né? Nos vídeos passados, a gente entendeu um pouco mais sobre binding, sobre o conceito de ligação, que consequentemente a gente vai usar aqui dentro também, tá? Então eu vou criar aqui um public class student, vou criar uma classe student aqui, a gente vai ter um prop int id e um prop string name. Vamos deixar dois itens aqui para ele, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá? Então a gente tem o nome e o name, vamos inicializar ele aqui como vazio, string.empty, tá bem? Para a gente poder começar, e a gente sabe que no HTML a gente tem uma tag chamada de form, ó. Essa tag aqui. Então essa tag form é a tag para criação do formulário, e isso tem que ser seguido aqui dentro do Blazor, tá? Só que assim como a gente tem tags especiais aí para trabalhar com input, com outros tipos de tags aqui do HTML no Blazor, a gente tem uma tag também chamada de edit form. Então existe uma tag chamada de edit form, onde a gente pode especificar o nosso model. Esse model tem que ser um tipo complexo aqui, né? Uma classe, um record, qualquer coisa que seja. Normalmente a gente vai querer criar uma classe aqui por conta da extensibilidade que ela tem. Então vamos criar uma propriedade aqui do tipo student chamada de model. Vou inicializar ela aqui para não correr o risco dela vir vazia, e a gente pode passar essa aqui, ó, através do @model aqui dentro. Então eu fiz uma ligação aqui, ó, entre esse model com esse model aqui de baixo. Eu já expliquei isso nos vídeos passados, qualquer coisa dá uma olhada no vídeo de model binding lá, tá bom? E esse edit form aqui, ele permite que a gente faça esse vínculo, essa ligação aqui. Além disso, a gente tem aqui alguns outros itens que são válidos para eles, que são muito legais. A gente tem esses três aqui, ó, onSubmit, invalidSubmit e onValidSubmit. Ou seja, quando eu submeter esse formulário, qual função que eu vou chamar? Quando eu submeter um formulário inativo, qual função eu vou chamar? E quando eu submeter um formulário válido, qual ação eu vou chamar? Na verdade, só de ter esse onValidSubmit aqui, ele já poupa um tempão da gente, porque eu sei que eu só vou chamar uma função se o meu formulário for válido. Então olha só que legal, eu posso ter uma função aqui no meu código, pode ser um void mesmo, chamado de onValidSubmit. O submit válido mesmo aqui, tá? O envio do formulário válido, então o formulário é válido. Tá? Então eu não preciso nem aplicar validação, nada aqui, porque eu sei que ele só vai submeter meu formulário se ele for válido. E aqui eu posso chamar o onValidSubmit, chamando a nossa função onValidSubmit. Esses nomes que eu estou colocando aqui são mais sugestivos para vocês terem um vínculo melhor, né? Que nem model, eu chamei de model aqui, tá? Então usei o mesmo nome aqui na função, usei o mesmo nome também, mas podia chamar aqui banana, podia ser banana, e aqui podia ser abacate. Não tem problema nenhum, podia ser qualquer nome, vai funcionar, tá? Mas a gente vai manter os nomes aqui para ficar mais sucinto possível, tá bom? Então a gente tem um formulário aqui. Dentro desse formulário, o que que eu quero fazer? Eu posso ter aqui um div com class mb3, só para separar melhor eles aqui, que é a sintaxe do Bootstrap, e eu posso ter aqui um input do tipo text, para a gente vincular ele com o nome do aluno ali, tá bom? Só que novamente, se eu usar só o input, é o input básico do HTML. No Blazor, a gente tem um input text. Então esse input text aqui, ele é um input exclusivo do Blazor. Esse aqui é um componente do Blazor, não é mais um componente HTML. Ele vai renderizar um componente HTML por baixo dos panos, mas não é componente puro aqui. Eu posso definir o type dele como text, e eu posso ligar ele aqui utilizando o bind value como o model.name, tá bom? E sempre que eu faço esse tipo de ligação, né, esse tipo de vínculo aqui, ele já está ligado diretamente com o nome que tá aqui no model. Aí o nome, a gente sabe que ele está aqui embaixo, ele é do tipo string. Então o que acontece? Se eu alterar algo no input, ele já vai alterar automaticamente no meu model. Se eu alterar algo no model, ele automaticamente vai alterar no meu input. Isso é chamado do two-way binding, né, que eu expliquei no vídeo anterior aí. Vou deixar passando no card e na descrição do vídeo aí para vocês também depois, tá bom? Então a gente já tem esse vínculo aqui. A gente precisa aqui, ó, de um button do tipo submit, né? Então button submit
Então, button type submit, vou colocar aqui como salvar, tá bem? Vamos tentar rodar essa aplicação aqui para ver. Vou dar um restart na aplicação aqui. Ele tá rodando, deixa eu ver, o value expression, bind value, beleza. Deixa eu ver se eu coloquei o @bind value aqui na frente. E foi, tá? Esse formulário aqui, ó, tá salvar, né? Se eu clicar em salvar aqui, ele vai dar um post nesse formulário e não, obviamente não tem nada, né? Não tem nada específico nesse formulário aqui. Isso acontece porque a gente não definiu nenhum modelo de renderização aqui, ou seja, essa página tá totalmente estática, tá? Vou tirar esse hello world daqui. Até esse page title não importa agora, tá bom? Então essa página tá completamente estática, ele tá renderizando só um HTML e no post ele vai dar um submit, né, para essa mesma URL aqui. O que a gente quer fazer é usar aqui o render mode interactive server ou interactive auto, se você estiver usando WebAssembly, ou interactive WebAssembly, né, tanto faz se você estiver usando WebAssembly ou auto, para que a gente tenha uma interação nesse formulário sem postar a página. Então a gente quer um comportamento aí de single page applications. Se a gente salvar essa página aqui agora, rodar ela novamente aqui, quando a gente dá o clique aqui, a gente vai ter um comportamento ainda estranho, que é, ele não fez nada aqui, ó, não tá acontecendo nada, né, será que tá acontecendo nada por baixo dos panos, ó, não tem nada de diferente aqui na nossa página, né, nada acontecendo. Na verdade tem, na verdade ele tá chamando já a nossa função salvar aqui, só que como a nossa função não faz nada, então ele nem sai daqui, tá? Vamos criar aqui pra gente ver um public string result, formulário não submetido, tá? Vamos criar aqui esse resultado e vamos colocar essa string aqui embaixo, ó. Criar um P aqui e vou colocar o result aqui, tá bom? Quando a gente clicar no formulário, se ele for válido, a gente vai mudar essa string. Então, vamos colocar aqui o result como formulário é válido e foi submetido, tá bom? Então, a gente vai colocar isso aqui. Se o formulário for inválido, vamos criar aqui, ó, o on invalid submit. O formulário é inválido e não foi submetido. Tá? Então vamos ter essas três ações aí, tá? Vamos voltar aqui também. Vamos colocar aqui, ó, o on invalid submit, tá? Vamos colocar isso aqui. Vamos voltar aqui e dar um Ctrl R para garantir que meu hot reload tá funcionando aqui. Ó, o formulário não foi submetido. Fiz nenhum envio aqui, cliquei em salvar, ó, o formulário é válido e foi submetido, tá? Então, embora eu não tenha digitado nada, esse formulário é válido porque a gente não aplicou nenhuma validação nele aqui ainda. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou vir aqui para o Student e vou usar o que a gente chama de Data Annotations, ou anotações para dados aqui, né, para informações extras da nossa classe. Então, eu vou colocar aqui que esse campo, ele é required, tá? Ou seja, ele é requerido, ele é obrigatório. Perdão, pessoal, aqui no bind value, tinha esquecido o arroba aqui, então o arroba é só aqui na frente do bind. Se a gente voltar aqui para nossa aplicação, deixa eu dar um Ctrl R para recarregar ela aqui. Se a gente tentar salvar, ele não está aplicando validação nenhuma, né? Então ele vai falar se o formulário é válido e foi submetido. Como que a gente aplica essas validações no formulário, então? A gente pode vir aqui, ó, e colocar um Data Annotations Validator. Então esse Data Annotations Validator vai forçar o uso desses Data Annotations que a gente criar aqui. E a gente pode colocar também aqui, ó, um Validation Summary, tá? Esse item aqui, que ele vai exibir as mensagens de erro que aconteçam no nosso formulário. Então vou dar um Ctrl R aqui, sem isso não funciona a validação. E ele falou assim, ó, o nome, campo nome é requerido, deixou o campo em vermelho aqui, isso por conta do Bootstrap já, e ele falou assim, ó, o formulário é inválido e não foi submetido, ou seja, ele passou aqui dentro, né, do nosso on invalid submit. Se a gente vier aqui preencher alguma informação agora e clicar em salvar aqui, ele vai falar assim, ó, o formulário é válido e foi submetido, ou seja, ele passou no valid submit. Então, essas validações aqui, elas são validações por data annotation. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar um error message como conforme o nome. Se eu tiver mais um campo aqui, e-mail, por exemplo, posso colocar aqui o e-mail, eu posso usar um outro validation, que é um outro data annotation, que é o e-mail address, colocar aqui o e-mail inválido, e eu posso até combinar esses data annotations, posso ter mais de um, ó. Posso ter o required, forme o e-mail, e posso ter a validação para ver se o e-mail é válido. Tá bom? Deixa eu copiar esse item aqui para baixo, model.email. Ctrl KD aqui para nossa aplicação. Agora eu tenho o nome e o e-mail. Ó, formou o nome, informe o e-mail. Então eu vou colocar André aqui, tentar salvar, informa o e-mail. Se eu colocar André aqui abaixo também tentar salvar, ele vai falar que o e-mail é inválido. Se eu colocar aqui agora andré@andré.com, tentar salvar, agora sim o nosso formulário é válido e pode ser
submetido, tá bom? Então, isso é parte dos Data Annotations, né? Parte dessa área de validações que a gente tem no Blazor. Claro, no curso de Blazor a gente entra muito mais a fundo nessa parte de Data Annotations, essa parte de validação de formulário, Edit Context e alguns outros itens um pouco mais avançados aí, tá bem? Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Isso aqui, na verdade, é uma aula do nosso curso de Blazor. Eu já tenho uma carreira boa de Blazor no Balta, então se vocês quiserem saber mais sobre Blazor Server, Blazor WASM, até o Blazor Auto aí, né, com todos os recursos, tanto do Blazor Server quanto o WASM, já tem uma carreira organizada, tudo certinho, tudo pronto, mastigado para você aprender tanto o ASP.NET Razor, que afinal o Blazor usa o Razor por baixo dos panos, quanto o próprio Blazor, tá bom? Mas agora deixa aí nos comentários se você gostou dessa parte de validação de formulários no Blazor, se achou fácil, achou difícil, qual que é seu veredito final? Comenta aí pra gente fomentar um pouco mais esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.